Vamos iniciar mais uma entrevista no âmbito da rúbrica das entrevistas com inovadores, conduzidas pelo INA. Esta rúbrica é realizada com profissionais do setor público, privado, social e da academia, quer em contexto nacional ou internacional. Visa esta rúbrica partilhar o conhecimento, as ideias e as práticas das pessoas que em diferentes domínios contribuem para a capacitação e o desenvolvimento também da administração pública. Temos connosco hoje Paulo Cardoso Amaral, professor auxiliar convidado da Católica Lisbon School of Business and Economics, onde é coordenador do mestrado executivo em inovação digital, é professor convidado em MBAs de universidades internacionais e tem um trajeto profissional por empresas do setor privado, quer em cargos de gestão, quer de direção. É licenciado em Engenharia, Telecomunicações e Sistemas e Computadores pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Sistemas de Informação por uma universidade francesa e MBA em Gestão Internacional. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Fizemos uma apresentação já de acordo com aquilo que tem sido o seu caminho e o seu percurso, o que torna esta nossa conversa particularmente interessante para o tema que vamos falar e que é inovação digital. Vivemos num ambiente caracterizado por mudanças rápidas, que é complexo, exigente e por vezes imprevisível. Neste contexto, no seu entendimento, quais são as principais tendências no digital que têm impacto nas organizações e nos serviços que são prestados, quer de uma forma geral, quer obviamente da administração pública? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui, um prazer enorme estar aqui. O digital tem-nos acompanhado ao longo destas últimas décadas e os desafios são um processo de aceleração. Aquilo que nós estamos a assistir à medida que os anos passam é uma aceleração na inovação digital do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo uma aceleração também do lado da adaptação das organizações à utilização dessas tecnologias. Isso vale para toda a gente, vale para as empresas públicas, vale para as empresas privadas e com certeza toda a gente tem noção daquilo que é a utilização atual da tecnologia, diária da tecnologia, quando comparado com, sei lá, há 10 anos ou há 15 anos. Não é? Portanto, nós mesmo pessoalmente temos noção disso. E esse é o desafio. Agora, a questão está em aceitar esse desafio numa perspectiva de vantagem competitiva. Quer isto dizer, quando as tecnologias estão disponíveis a toda a gente, se nós não fizermos nada, vamos ficando para trás. Isso vale para as empresas privadas em competição e também vale para o setor público, porque o setor público é o garante da economia. O setor público é a infraestrutura que faz com que o resto da economia funcione. De modo que qualquer mexida positiva no setor público faz com que o resto da economia acompanhe. Portanto, esse é um desafio até mais recente, porque a interligação entre todos os ecossistemas, cada vez mais de base digital, faz com que um setor público que é horizontal a todos os outros tem impacto direto em todos os outros. E nós queremos que a nossa economia floresça. Portanto, há que ter consciência disso. E estes são basicamente os desafios. Além disso, em relação ao digital, tenho a dizer outras coisas. Se nós, com novas tecnologias, tentarmos fazer o mesmo, não ganhamos grande coisa. O que nós precisamos com as novas tecnologias é fazer coisas diferentes e melhores. E esse é um desafio que também tem vindo a acelerar, que nos obriga a pensar o que é que verdadeiramente queremos fazer melhor, diferente. Coisa que antes não era tão óbvia. Antes era, vamos lá, digitalizar aquilo que nós já temos. Não, neste momento não é isso. Neste momento, e daqui para a frente, vai ser o que é que nós podemos fazer diferente, que vai no sentido daquilo que queremos, que é o crescimento económico, e também dentro dos valores da democracia e tudo o que é aquilo que é o garante do setor público. Portanto, temos imensos desafios, e o que é empolgante. Como é que temos progredido nesses desafios? Como é que a transformação e a aceleração digital, como referia, tem vindo a ser operacionalizada e quais são os impactos que estão neste momento a acontecer, no seu entendimento? A minha visão é que temos um mundo a várias velocidades e isto está tudo cada vez mais interligado. Acontece que algumas empresas nos Estados Unidos têm pautado por se tornar quase monopolistas dos serviços que oferecem e todos nós utilizamos,
e que acabam por estar no meio da cadeia de valor de tudo o resto. E também nos influenciam nessa direção. E, portanto, nós falamos hoje naquilo que são as Big Techs, que são esse tipo de entidades, e esses exemplos acabam por ser o expoente de todo um conjunto de desenvolvimentos que tem vindo a acontecer, em particular com a web, desde há 20 anos para cá. E, portanto, esta interligação entre todos os ecossistemas faz com que haja uma influência natural entre todos eles, porque por várias razões. Primeiro, porque eu aprendo num e aplico noutro. Aprendo numa indústria e aplico noutra. E o mesmo acontece com o setor público. Se eu já conheço aquelas tecnologias, quer do ponto de vista do seu desenvolvimento, mas sobretudo da sua utilização, se eu utilizo assim, porque é que não hei de utilizar da mesma maneira noutro setor ou mesmo na administração pública? Portanto, esta partilha entre as pessoas, quer das tecnologias, quer da utilização, cria uma espécie de contaminação em que as coisas se tornam naturais. Nós hoje, muito pela forma como estamos todos muito interligados, também aprendemos todos muito mais depressa. E, portanto, as organizações aprenderam a aprender mais depressa e nós temos que contar com isso. E é um desafio para todos, na perspectiva estratégica que eu acabei de referir há bocado. Temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar para trás, e é extremamente empolgante. Muito bem, professor. Fala-se muito frequentemente em tecnologias emergentes. Falamos no potencial da realidade aumentada, da internet das coisas, da ciência de dados, do blockchain, da inteligência artificial. Temos já aplicações destas realidades nas organizações e nos modelos de trabalho. Elas estão já a refletir-se e a produzir ganhos efetivos para os contextos em que são utilizados. Absolutamente. Nós temos de ter noção que a transformação digital é feita com as tecnologias disponíveis, mas também há, ao mesmo tempo, tecnologias que estão a ser desenvolvidas e que vão ser utilizadas mais tarde. Coisas tão simples quanto a mobilidade, que nos anos 2000 não teve grande sucesso, mas a partir do momento em que foi desenvolvida, veja-se o que aconteceu na década seguinte. E o mesmo está a acontecer com tecnologias que neste momento estão a sair. Vale para todas essas que referiu. E todas elas têm as primeiras entidades que fazem a sua adoção e depois vão crescendo. Ora bem, nós olhando para esse exemplo de adoção, podemos antever aquilo que vai fazer sentido. E vale para todas. A inteligência artificial não é nova, já vem de há muito tempo, mas hoje começa a ter impacto muito significativo no dia-a-dia das empresas, incluindo coisas como a resposta automática a questões, traduções simultâneas, reconhecimento de voz e imagem, o diabo 7, todas as tecnologias que criam conhecimento e que vêm dos anos 90, dos chamados sistemas de conhecimento, que agora os fala-se muito do Big Data e Analytics. Hoje as organizações com mais sucesso em conseguir compreender o seu mercado utilizam-na insistentemente. Vale até para questões de segurança, para se perceber onde é que há padrões e onde há desvios de coisas como o branqueamento de capitais ou mesmo ataques cibernéticos, tudo isso faz o uso intenso deste tipo de tecnologias. Bom, e a blockchain, que já tem mais de 10 anos, neste momento está a ser um autêntico turbilhão na construção de novos ecossistemas e novas formas de trabalhar e vamos ter uma revolução, temos uma revolução à porta que já está a acontecer, porque temos imensas empresas, imensos investimentos na área, mas que a seguir se vai naturalmente repercutir num monte de coisas, passando pela legislação, passando por novas formas de construir modelos de negócio, vai ser mais uma vez muito empolgante. Ciência de dados, tomar decisões informadas. Esta é uma área sobre a qual valerá a pena investir significativamente, até de uma forma relacionada com a gestão de conhecimento, perguntava. Pois, a gestão de conhecimento sim, quer dizer, a resposta é sim, do ponto de vista organizacional. Isto não passa por, eu tenho acesso àquela informação, eu tenho acesso àqueles dados e agora eu sei tomar uma boa decisão. Não é assim que funciona. As decisões, uma organização é composta pelas decisões de todas as pessoas que tomam decisões, aos vários níveis. E tem que haver uma coordenação entre essas decisões. Bom, e como sabemos, todas as organizações têm disfunções, às vezes não concordamos, etc. Mas há que saber ultrapassar isso e há que saber tomar boas decisões. Ora bem, isso passa, por um lado, por termos acesso aos dados e, por outro,
por saber tomar a decisão. São coisas diferentes. Não basta ter acesso aos dados. É preciso que cada pessoa tenha critérios de decisão saudáveis, bons. Eles também podem ser treinados. Eu penso que essa é até a parte mais fácil, porque as pessoas normalmente têm bom senso e sabem decidir, não é tanto por aí, não obstante. Mas a outra parte é, dependendo obviamente das áreas, se é projeto, se é processo, se é qualidade, enfim, dependendo, cada forma de tomar decisões depende desse tipo de enquadramento, é encontrar a maneira de fazer evoluir a coordenação dessas decisões do ponto de vista organizacional. Isso também se treina e nem sequer podemos dizer, eu já consegui treinar as pessoas e está resolvido. Não, é uma evolução constante. Porquê? Porque uma aprendizagem implica também, entre aspas, desaprender as velhas formas de fazer as coisas. E, portanto, isto acaba por estar muito ligado à questão da mudança. É uma questão muito emocional, muito pessoal e, portanto, na decisão, em particular organizacional, passa muito mais pelas pessoas e pela gestão integrada dessas pessoas do que por cada pessoa individual ou por cada sistema em particular. Então temos que ver isso tudo de forma integrada e a maneira como eu vejo isso é partir dos dados que eu preciso para gerar o conhecimento, perceber individualmente o que é que cada pessoa precisa para tomar a sua decisão e qual é a cultura de decisão organizacional que é preciso ter para termos sucesso e podermos continuar a evoluir. Isso é uma base absolutamente necessária para haver evolução. Caso contrário, pegamos nos sistemas, seja qual for, as decisões não são bem tomadas e não acontece nada. Há sempre disfunções, a entidade, a empresa, o organismo que melhor gerir essas disfunções é aquele que vai evoluir mais depressa e é isso que queremos. Pessoas, temas e depois também os processos, os procedimentos em que tudo gira no tratamento da informação e interdependência da mensagem que retivemos daquilo que transmitiu. A questão da gestão de conhecimento é um desafio muito importante em termos organizacionais. Muitas vezes o conhecimento está nas pessoas e ele está na organização enquanto as pessoas estiverem. E isto é um denominador comum, quer estejamos a falar de um contexto de academia, um contexto de setor privado, de setor público, e entre outros. Perguntava-lhe o que é fundamental que uma organização tenha, desenvolva, para que haja uma forma mais estruturada de tentar captar, manter, difundir e utilizar o conhecimento de uma forma incremental ou transformacional para que a sua sustentabilidade, a sua transformação, o seu desenvolvimento seja sempre evolutivo, não é? Para que se tomem decisões bem à primeira, com base naquilo que já se fez, que não se volte a incorrer nas mesmas dificuldades já anteriormente ultrapassadas e depois todas as outras coisas que se verificam no dia-a-dia. Acho que eu vou surpreender. É uma questão emocional. É uma questão puramente emocional. Uma pessoa individual aprende melhor se estiver emocionalmente preparado para aprender. E o mesmo acontece às organizações. Portanto, não é difícil estar numa reunião e perceber se estamos a fazer a reunião para aquecer ou se vai ser dali alguma coisa de facto interessante. Se as pessoas correm o risco de dizer verdadeiramente o que pensam e até correm o risco de dizer coisas erradas para poderem aprender com isso, expondo-se à tentativa e erro, que faz parte natural do processo de aprendizagem. Se nós nos escondermos perante o medo, por hipótese de falhar, não vamos dar o passo seguinte, porque sei lá o que é que vai acontecer. E portanto, uma liderança tem que tomar conta desse processo emocional e fazer com que as pessoas tenham uma sede de sucesso de tal forma grande que fazem tudo o que for possível para conseguir, porque isso as preenche do ponto de vista emocional. Uma organização, pelo contrário, estou a dar os dois polos absolutamente contraditórios, digamos, opostos. Uma organização que se esconde perante o medo, eu não vou arriscar, porque se eu ponho o pé em ramo verde, eu depois vou apontar o dedo que eu estou a falhar, eu vou arriscar para quê? Portanto, faço o que sei fazer, não saio da minha zona de conforto e está resolvido. Aprender, gerir conhecimento, evoluir, é sair da zona de conforto. Portanto, sair da zona de conforto implica coragem, mas implica a organização tem que permitir, tem que até incentivar a que isso aconteça.
e não é fácil, em nenhuma delas, e tanto privadas como públicas, eu tenho tido contacto com todas, são todas difíceis. Aquelas que são um bocadinho melhores, acabam por fazer melhores do que as outras. E, portanto, este ambiente humano, é essencialmente humano, é crítico para a aquisição de tecnologias e a transformação digital, a aceleração digital, o que lhe quiser chamar. Não são as tecnologias que vão fazer a diferença, não são só as pessoas, são as emoções das pessoas. De facto, surpreendeu, devo dizer. Depois eu explico como é que isso se gera na liderança, etc. Há tudo, isto não é só uma ideia, há abordagens práticas, metodológicas de como é que isso se faz. Mas, enfim, não sou suposto dizê-lo aqui, mas isto não é apenas uma ideia, isto é de facto muito sério, tão sério que eu utilizei isso nos meus processos de liderança e até utilizei isso com a minha família. Okay? Portanto, os meus filhos são o resultado de uma experiência científica ligada à gestão das emoções, para lhes dar condições para aprenderem melhor. E é assim. Olhando para o seu perfil, e fizemos a apresentação no início, olhando para o seu trajeto, seria, digamos assim, antecipava uma resposta de gestão, uma resposta de sistema tecnológico, mas uma resposta de cultura e de elemento fortemente humano, mais de natureza até psicoemocional, é interessante da forma como colocou as coisas. Portanto, estamos a falar de uma cultura partilhada, estamos a falar de estilos de liderança e estamos a falar de promoção de condições facilitadoras do crescimento e do desenvolvimento, em que o risco tem que estar presente para se crescer além daquilo que é o habitual, ou seja, a zona de conforto. Exatamente, é exatamente isso. E eu que sou tecnólogo, se eu estou a falar de emoções e de pessoas, isto só é possível porque ao longo destas dezenas de anos de experiência foi isso que eu vi. E, portanto, é uma constatação natural e verdadeira, não é nada que eu tenha lido ou me tenham impingido ou esteja a impingir. É o resultado, é assim que eu vejo as pessoas. E foi assim que eu vi as organizações, a família e obviamente, os meus alunos. Quando eu dou aulas, por incrível que pareça, é um processo emocional também. E se eu não colocar as emoções certas no modelo de aprendizagem, dificilmente vou... Aprender não é decorar coisas, não é? Aprender são skills, são know-how, são capacidades. E, mais uma vez, isso implica treino, implica tentativa e erro, implica relações de grupo, que têm que ser geridas como tal. Enfim, eu há 20 anos não conseguiria fazer isto como faço hoje, porque, entretanto, o tempo ajudou a perceber os processos, mas é verdade, ensino tecnologia, ensino a aplicação de tecnologia em estratégia, em particular estratégia empresarial, mas lá está. É com pessoas, e portanto eu tenho que agir também as pessoas. E muitas vezes nós falamos das pessoas de uma forma muito, as pessoas são importantes. Sim, mas como? Eu estou aqui a dar uma pista que é, olhemos para as emoções das pessoas. Uma conversa, e muitas vezes é suficiente para se perceber que emoções é que estão ali a passar. Se as pessoas estão a discutir e estão irritadas uma com a outra, e às vezes até levantam a voz, também me acontece, é natural, nós sentimos isso porque se calhar querem colocar medo à outra pessoa para não, eu é que sei, ou o que for, não vai ser nada dali, não é? Muitas vezes já sabemos, nós não ganhamos uma discussão só porque somos muito racionais ou somos muito o que for, não, sai dali quando confiamos uns nos outros, quando estamos dispostos a arriscar, etc. E, claro que não podemos todos confiar, mas somos todos muito simpáticos, não é assim que funciona. Temos que gerir tudo o que temos como massa, não é, de pessoas que faz parte desse processo, mas no final é uma espécie de addiction, portanto, como é que fazem os passadores de droga? Fico viciado. É viciar as pessoas na emoção, porque quando nós conseguimos alguma coisa em conjunto, que é fantástico, eu tenho a certeza que toda a gente já sentiu isso, quando isso acontece, torna-se viciante. E depois estamos dispostos a ultrapassar todas as dificuldades, incluindo o risco, para no final, em conjunto, vivermos outra vez isso. É tentar recriar este tipo de condições nos grupos, nos projetos, onde for. E não uma liderança muito prescritiva de eu é que sei, eu é que mando, eu é que... Não é isso. Portanto, passa muito, lá está, por relações interpessoais. E repare, isto... para conseguirmos com sucesso pegar em tecnologias como a blockchain, a inteligência artificial, as tecnologias são as tecnologias,
O que conta depois é a organização. O que é a organização? São pessoas, processos, tecnologia. As pessoas são o crítico e são o que vão fazer a diferença. A tecnologia compra-se e adapta-se. E os processos são o que liga as duas coisas. Claro que eu posso desenhar processos, mas as pessoas não são para ser pensadas como tecnologia, são pessoas. Portanto, por muito que eu desenhe processos, quem vai fazer aquilo são as pessoas. Portanto, as pessoas de facto são diferentes nesta perspectiva de que é preciso contar com elas, porque são elas que vão fazer a mudança. Daí a importância de ter tanto cuidado com as pessoas. E é verdade que às vezes não se tem, às vezes contrata-se consultores que vão resolver o problema ou outros erros que não fazem. Não estou a dizer que não se deve contratar consultores, não é isso, mas não basta. É preciso consultores, mas é preciso mais coisas e no final quem é que vai fazer, como é que vai fazer e que emoções é que fazem parte do projeto. Para mim é muito fácil ver se um projeto está no caminho certo ou se estão, como nós dizemos em bom português, a serrar presunto. Quantas vezes não tivemos já em reuniões a pensar, ok, não vai ser nada daqui, mas eu vou ficar mas é calado porque tenho que pagar, ainda me despedem e tenho que pagar, quer dizer, não é com esse tipo de comportamentos. Ou quantas vezes nós não temos a ideia, eu até gostava de dizer o que penso, mas não posso porque, perdão, vai parecer mal, ou não sou suposto, ou whatever. E portanto é disto que eu estou a falar, é criar condições para que a verdade no fundo venha de cima e as tais boas emoções permitam que haja uma evolução no bom sentido, mais uma vez vale para qualquer organização e a qualquer nível. O elemento humano, enquanto chave de qualquer processo de mudança, de transformação, aceleração ou inovação no seu todo. E, portanto, aqui com o adicional do compromisso emocional associado. Absolutamente, relações entre as pessoas. Deixe-me só dar-lhe o exemplo que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a uma empresa muito grande e era diretor informático, isto passou-se nos anos 90, eu soube que eles tinham uma equipa de futebol, eu não sabia jogar grande futebol, mas eu à baliza ia, não é? Quer dizer, eu disse, eu quero jogar com vocês. Na semana seguinte estava a jogar com eles. As pessoas estavam no terreno, estavam 5 níveis abaixo da minha estrutura. Mas estamos no futebol, porque era aquele ambiente, como podia ser outra coisa qualquer. E de repente estamos a criar relações. Isto depois faz a diferença. Agora vamos fazer um projeto. Estamos todos juntos, quer no futebol, quer onde for, quer também no projeto. Portanto, estas questões de estarmos uns com os outros não são fáceis de gerir, mas muitas vezes implicam, dei um exemplo, tenho mais, mas que me veio à cabeça que foi particularmente eficaz, porque naquele ambiente, naquele projeto que era um bocadinho masculino, pronto, tínhamos discussões no campo e fora do campo, mas ao mesmo nível, apesar de eu estar 5 níveis acima na estrutura. Foi com quase extrema facilidade com que eu consegui ter a equipa una para conseguir fazer coisas que antes, se calhar, havia umas guerras e umas discussões e umas desconfianças e não sei o quê. É um bocadinho como gerir as famílias em casa também, não é? Há umas discussões, mas depois... Portanto, esta questão emocional, mais uma vez, patente em tudo. Isto não são projetos, não é informática, isto não se programa, as pessoas não se programam, não é? E, portanto, vamos lá pensar a tecnologia a partir das pessoas. E pensando exatamente nesse domínio que está a referir, a questão que lhe colocava é quais são as competências fundamentais em matéria de inovação digital, de quem faz a liderança, a governação dos processos, de quem os gera operacionalmente, de quem os implementa. Gostaríamos do seu apontamento sobre esta vertente. A inovação digital, lá disse, também tem esta questão das pessoas, mas ela tem que ser pensada. E nós temos uma arquitetura que é completa, que começa em objetivos. Portanto, nós temos que ter uma noção clara do que é que queremos fazer e porquê para criar valor. Estamos a criar valor para o cliente interno, para o cliente externo, funciona para tudo, mas temos que ter a questão da proposta de valor. E há todo um trabalho muito intenso até se chegar a isto que queremos, porque é isto que é possível. A seguir, para termos a certeza de que é possível, temos que perceber, ok, é isto que queremos, como é que nós temos que mudar do ponto de vista do funcionamento dos processos, da estrutura, tudo isso se planeia com facilidade. A seguir, passamos por uma visão, ok, como é que as pessoas têm que ser preparadas? As internas e as externas também, e até parceiros, como é que elas têm que mudar? E só depois disso é que nós pensamos, ok, então vamos lá desenhar mesmo os processos e a tecnologia para fora. Portanto, a parte da tecnologia dos processos só aparece depois num planeamento muito forte, inicial,
de o que é que queremos fazer é talvez a mais difícil. As pessoas e aquilo que queremos delas acaba por ser mais fácil, acaba por ser uma consequência desses nossos objetivos, e depois toda a arquitetura tecnológica, processos, tecnologia e por aí fora, é uma consequência das primeiras duas. Quando se faz ao contrário, está errado. Okay? E muitas vezes faz-se ao contrário. Okay? Está errado. É verdade que a implementação é de baixo para cima, ou seja, a implementação passa pela tecnologia e depois preparamos as pessoas e depois é que fazemos as coisas, não é? Fazemos estratégia, é verdade, mas o planeamento é ao contrário. E quem não sabe fazer isto vai ter problemas. Portanto, como é que nós resolvemos a competência da inovação digital? Enfim, acaba por ser aquilo que são as minhas disciplinas no meu mestrado, é dar as competências destas várias camadas e perceber na arquitetura quais são as técnicas a aplicar para cada uma delas. Se nós soubermos fazer isso, já estamos preparados para, depois é uma questão de saber aplicar. E aí a dificuldade passa por estarmos todos no mesmo barco, que significa todos nós temos que ter noção do que é que se está a passar e porquê. Desde quem manda, porque alguém tem que coordenar, eu manda, lidera, tem que coordenar, desde as pessoas que fazem o seu papel nas várias áreas. Tendo noção exatamente do que é que estão a construir e porquê. Para não estarmos a fazer as coisas de olhos fechados. Quantas vezes eu não vejo pessoas a dizer eu estou a fazer isto, mas não faz sentido. Muitas vezes porque quem está em cima, como não está no terreno, não tem o conhecimento tácito do que se passa no terreno e toma decisões erradas. Mas como manda, temos que cumprir. Não é assim. O conhecimento tácito não sobe a hierarquia, as pessoas têm a sua experiência e não há volta a dar, elas é que sabem. Portanto, a única maneira é contar com elas para que elas contribuam com o que sabem, porque são elas que sabem. E se nós conseguirmos fazer isso, dizendo, olha, eu até sou chefe, mas eu não passei por aí, portanto, você disse, é que sabe, portanto, o que é para fazer? E fazer bem. Pode enganar, mas não tem mérito, portanto, já agora faça qualquer coisa que seja boa para a empresa. Portanto, conseguir criar condições para que todas as pessoas estejam neste pé de igualdade, em que cada um contribua com o que sabe e pronto, sabendo que há sempre competição interna, sabendo que há essas questões todas, eu não sou anjinho, não é por aí, mas é possível criar condições para que haja este tipo de partilha. E basta que nós estejamos marginalmente melhores que outrem, para sermos melhores e sermos muito mais eficazes. Faz toda a diferença. Não é uma tecnologia mais avançada, não é porque eu tenho um computador que anda mais rápido, ou um disco tem mais memória, ou um processo tem mais umas funcionalidades que isto vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são, de facto, as pessoas que conseguem integrar a tecnologia numa perspectiva de que não acaba agora, isto é permanente. Porque já fizemos a transformação, ok, mas a seguir vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra. E aqueles que se adaptarem mais depressa a adquirir e a mudar, acaba por ser um bocadinho a gestão da mudança também, são os que vão ter mais sucesso. E vale para todos. Ter equipas com os recursos adequados, com as competências, leva-nos para os desafios da atração e da retenção de pessoas. Professor, o que é importante ter aqui em linha de conta, sendo certo que vivemos de uma perspectiva global um período também de grande mobilidade e ele verifica-se nos diferentes setores, nos diferentes domínios. Portanto, ter as pessoas com as competências efetivamente aplicadas, com este compromisso e conseguir que elas venham ao projeto e se mantenham no projeto, como é que isto se endereça? Pois, nós não vivemos do ar, não é? E, portanto, há uma componente que é salarial, e essa não há volta a dar. Portanto, há um mínimo para cada função e não há forma de ultrapassar isso. Mas as pessoas também não vivem só disso. Mais uma vez, também vivem das suas emoções, vivem dos seus interesses, das suas curiosidades, dos desafios. A forma como eu vejo é conseguir, entre aspas, infectar as pessoas que se querem juntar à equipa, porque é giro, porque é interessante, porque quantas vezes eu não escolhi um trabalho que me remunera menos, porque por uma razão até de investimento e de perspectiva de vir a ganhar mais tarde, fez mais sentido porque era ali que eu gostava de estar. Portanto, este equilíbrio entre aquilo que é necessário e aquilo que as pessoas também querem e que não é só o salário, nós temos que apostar nisso. Isso passa, mais uma vez, pelas pessoas que se contaminam umas às outras. Acho que é uma expressão mais... uma equipa que se comporta de determinada maneira, que eu vejo, aquilo é fantástico. Eu quero pertencer àquela gente, porque vou aprender com eles, porque vou contribuir, porque vou crescer. Isso faz parte do processo.
E, portanto, eu admito que seja também por aí. Ou seja, não seja apenas uma questão salarial, que não é, que de facto nunca é. Aliás, o Sr. Maslow, há muitos anos, falou naquela velha pirâmide em que fala dos fatores satisfacientes e, de facto, os outros que nos levam mais longe. Inspirando-me um bocadinho por aí, de facto é isso que eu tenho visto. Tem que haver um equilíbrio. Claro que para cada função há um mínimo, não é? Porque se uma função tem mais procura, não volta a dar-lhe. Portanto, as coisas vão. E o salário também tem importância. Tem mesmo. Mas também não é só. Ou seja, eu até posso oferecer. E à medida que nós progredimos na vida, porque estes ciclos são ciclos biosociais, há pessoas que a dada altura dizem assim: olha, por dinheiro nenhum eu vou para aí, por dinheiro nenhum podem pagar o que quiserem. Não, porque não é isso que eu quero. Eu também quero ser feliz. Não é, não é só dinheiro, eu também quero ser feliz. E, portanto, como é que nós remuneramos as pessoas? Tem os vários critérios, é perceber o que é que os move. Eu lembro-me de ter em tempos um coordenador que dizia: escusa de me aumentar, eu quero ser diretor, porque para isso era a sua remuneração. Portanto, se eu for diretor, mudar e eu faço o que for preciso. Se não, prefiro ficar aqui, escusa de me aumentar porque não é por aí. Mas mudas de área e vais ter mais salário. Não, eu quero ser diretor. Cada pessoa tem o seu sonho, não é? Perceber qual é. Hoje esta questão da estrutura está um bocadinho mais esbatida, mas também pode ser importante. Portanto, é perceber o que é que move as pessoas e criar condições para que elas se sintam felizes. Se elas se sentirem felizes, obviamente que não podem trabalhar de borla, há um mínimo, mas se o mínimo estiver lá, elas não se vão embora. Pelo contrário, são atraídas. Portanto, contaminar a felicidade, fazer com que os outros digam: não, é aqui que nós somos felizes, venham cá, porque aqui nós... eu prefiro todos os dias ser feliz, em vez de todos os dias ser infeliz. Nem que seja só um bocadinho, porque ao fim de um ano, infeliz ao fim de um ano, e acontece, não é? Acontece, nós sabemos o que é que isso significa. Há pessoas que até entram em depressão. Se eu for feliz ao fim de um ano, eu aprendi isso muito cedo, quando estive logo nas empresas e de repente dou por mim em almoços, na caça, pequenas coisas, mas que fazem com que as pessoas sejam felizes em conjunto. Eu não vou embora, quer dizer, é aqui que eu quero estar. Portanto, o meu segredo para isso é tentar contribuir também com felicidade. Okay? Também não é tecnologia, não é só salário. Novamente, um outro aspecto eminentemente relacionado com este processo de transformação e de aceleração é eu ter condições também que não haja um hiato muito significativo para as pessoas que tenho, para as equipas que tenho, para que elas tenham as competências e desenvolvam essas competências, não só para as respostas às necessidades de hoje, mas preparação para os desafios e para as respostas necessárias para o futuro. Professor, desenvolver pessoas, acelerar nesta área também do digital, na sua experiência, o que resulta, o que funciona, o que é de aplicar? Temos, no digital, como qualquer área de competência, nós temos duas componentes sempre fundamentais. Uma é o explícito, é saber as coisas. Não é? E o saber as coisas implica alguma interação, não é só decorar coisas. É o saber mais dos livros, e hoje temos formas de acelerar esse processo, porque é mais fácil, não tenho que me deslocar tantas vezes, tenho acesso aos conteúdos, os conteúdos até podem ser interessantes do ponto de vista multimédia e ajudam. Tenho coisas como o YouTube que mostram pessoas a fazer coisas, portanto, eu tenho formas de oferecer e ao mesmo tempo incentivar o acesso a esse tipo de conteúdos. A segunda componente é a tal componente tácita, porque não basta, lá está, não basta ver, é preciso aplicar. E, portanto, temos que apostar nas duas, e essa é muito de know-how, e é mais fácil quando as pessoas entre elas partilham e se ensinam umas às outras. É um bocadinho como, eu quero abrir uns restaurantes e quero ter uns chefes. Eu posso dar-lhes receitas, certo? Olha, vá para a net ver receitas, ou vá para o YouTube ver. O YouTube já ajuda, não é? Porque isso ali umas coisas são um bocadinho diferentes. Estou a dar estes exemplos simples porque tanto faz numa coisa como noutra é igual. É como se toda a gente sabe que são receitas, é mais simples. Mas é mais fácil se de repente eu tiver um chefe que está disposto a partilhar os seus segredos e a sua forma de fazer com os outros ali socialmente. E como nós estamos a falar de pessoas, ela tem que ter presença física, não estamos a falar de coisas à escala de milhões, estamos a falar de facto de equipas,
Então esta componente social, esta componente de socialização é crítica para se conseguir uma evolução nestes dois patamares, que é, de um lado, a parte mais explícita, mais do que está escrito, mais dos conteúdos, e a outra, como é que se aplica e como é que fazemos. Portanto, este treino incluindo, mais uma vez, tem a parte emocional, não é? Aliás, a parte emocional só se aplica a esta questão tácita, este treino de aprender, reaprender, evoluir, tentativa e erro em conjunto, etc., perder a vergonha, ter coragem, coisas não são normais ouvir nas empresas, dizer assim, perder a vergonha ou ter coragem. Você tem que ter coragem na empresa. Perdão, mas coragem? Não, tem que ter coragem, porque vai falhar, e falhar implica uma frustração, nem que mesmo não mostra a ninguém, vai frustrar, e essa frustração tem que aprender com ela, não é? E fazer isso, mas se a pessoa estiver imbuída daquele sentimento de sucesso que no final vai conseguir, e já está viciada nisso, quer lá saber, portanto, tudo isto é o que faz com que haja uma espécie de um melting pot, a junção destes ingredientes todos que fazem um bom cozinhado. E, portanto, o que é que funciona? Funciona, obviamente, a questão dos conteúdos, e hoje temos o blended learning e temos um monte de coisas que nos ajuda a ter acesso melhor aos conteúdos, mas eu tenho que acompanhar isto desta socialização, e já agora aproveito para que as pessoas neste processo de socialização se sintam felizes. Muitas empresas utilizaram técnicas de outdoor, funciona, já há muitos anos, de outdoor, para que as pessoas, num ambiente diferente, percam a vergonha a fazer outras coisas, ganhem alguma cumplicidade em coisas que não têm nada a ver, porque na empresa é mais difícil, etc. Portanto, isto já vem de trás. Okay? Portanto, não estou a dizer nada que até seja assim muito novo. Não nos podemos esquecer que isto não termina na contratação da empresa que faz outdoors e pronto. Isto é mesmo no dia-a-dia. Professor, um desafio também para as entidades de ensino e de formação para inovarem na forma como proporcionam experiências e aprendizagem de desenvolvimento aqui, de forma muito clara, é isso que refere. Sim, quer dizer, as empresas de ensino, nós precisamos de quem tem a profissão de ajudar os outros a aprender. Isso é claro, porque é como ir ao dentista, não é? O dentista tem a profissão de tratar do dente, eu tenho a profissão de ajudar os outros a aprender. E essa é a questão, não é? Porque nós, como é que nós aprendemos a aprender? É difícil, aprendemos com quem nos ensina. Vamos à escola e é bom que quem está na escola tenha noção de que essa é a sua profissão. Não ensinar coisas. Ensinar coisas, olha, decora lá isto. Não, decora lá isto, eu decoro, mas serve para quê? Eu tenho excelentes notas, porque decorei imensas coisas, está bem, e depois, para que é que isso serve? Não é assim. O profissional do ensino está, de facto, a preparar os outros a aprender melhor. E também tem conteúdos. Portanto, os conteúdos vêm a seguir, mas os conteúdos são críticos, porque sem conteúdos não acontece nada. Portanto, eu preciso dos conteúdos, mas é mais do que isso. E pronto, e as boas escolas e entidades como o INA, que eu penso há muitos anos, que trabalham na administração pública, fazem toda a diferença, porque são profissionais da coisa. E os profissionais incentivam que haja aprendizagem. Portanto, obviamente, com as suas técnicas, e esta, por exemplo, da entrevista que estamos a fazer é mais uma que foram encontrar, portanto, eu percebo isso perfeitamente, e outras que aparecerão nesta perspectiva profissional. Vamos lá fazer com que haja um reforço do conhecimento e das capacidades, tanto competências tácitas, que faz com que haja evolução, já agora, de um setor que é crítico. Às vezes a administração pública, não sei o que é que as pessoas pensam quando estão na administração pública, mas para mim é muito claro. A economia está assente na administração pública. Ponto. Se a administração pública funcionar mal, a economia sofre. Se a administração pública funcionar bem, a economia floresce. E, além disso, a administração pública também é o garante daquilo que são as nossas decisões democráticas, como é que nós queremos viver. Portanto, tudo isto é crítico. Logo, se eu tiver uma administração pública aprendente, eu vou ter um país melhor e vamos ser mais felizes com isso. Portanto, é mesmo missão. Lá está, e o INE é parte disto da perspectiva de são os profissionais que fazem os outros aprender. Portanto, para mim a arquitetura é muito clara. E pronto, espero que, enfim, acho que não estou a dizer nada de novo, na verdade acho que as pessoas já também sabem isto, mas não é pior referi-lo outra vez, pronto. Chegamos ao fim do nosso tempo, terminamos de uma forma excelente, com uma síntese, termina como começou, o papel da administração pública transversalmente na sociedade, termina também a dizer que a capacitação, o ensino e a formação é o preparar para fazer acontecer, não só no conhecimento, mas na aplicação do conhecimento.
e numa entrevista centrada da inovação social, tivemos muita densidade daquilo que é o componente humano, daquilo que é a vertente das equipas e também do aspecto emocional que está associado. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para estar connosco, para partilhar a sua experiência, inclusive de natureza pessoal e profissional, e para refletirmos sobre aquilo que são os desafios do futuro, também na vertente da inovação digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Abel. Bem-aja.